falar em jejum intermitente, até porque virou febre entre as pessoas mais influentes, famosas. Mas como que faz o jejum da maneira certa? Quais são as indicações? Quais são as contraindicações? Vem comigo que hoje a gente vai falar sobre isso. Friamente, você deveria já ter se inscrito no canal e deixado seu like. Também, todo mundo faz um tipo de jejum, a não ser que você coma dormindo. Então, naturalmente, a gente passa por um período de restrição. Digamos que você janta às 7 horas da noite e vai tomar seu café da manhã às 7 horas da manhã. Foram 12 horas de jejum. Fora as questões religiosas, como o Ramadã, algum jejum com propósitos por um determinado período. E também os nossos ancestrais, claro. Eles não tinham disponibilidade de comida todos os dias, então eles passavam um tempo em jejum. Eles faziam um grande esforço para conseguir comer. E hoje é um pouco invertido, a gente come para fazer esforço. Nem tanto assim, né, porque o número de sedentarismo é grande. Ainda mais nessa época de pandemia, de home office, que o trabalho leve ficou ainda mais leve, com a geladeira ali do lado para beliscar, né, é complicado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá, mas e o jejum intermitente? O jejum intermitente não é uma dieta. O jejum intermitente é uma ferramenta para a dieta. Eu preciso de um acompanhamento onde vai haver uma restrição das energias que eu vou ingerir por um determinado período. Esses períodos, chamados de protocolos, podem ser de 12 horas se alimentando, 12 horas de jejum, 16 horas de jejum, 8 horas se alimentando, 24 horas de jejum e uma refeição só, 5 dias se alimentando normalmente e 2 dias com um jejum total ou com uma caloria muito reduzida. Então tem vários protocolos, vários tipos de jejum para fazer. E naturalmente, quando eu fico um tempo em jejum, a minha janela de alimentação se reduz. Então, nesse período, eu não consigo fazer 6 refeições. Faço 2, 3, 4 no máximo. E são grandes volumes, né? Uma grande quantidade de alimento ingerido para atingir as minhas necessidades. E principalmente fontes de proteína, de gordura, que vão me dar mais saciedade para enfrentar esse jejum que está vindo aqui para frente. Bom, então vamos entender um pouquinho o que acontece quando eu como alimento. Eu comi o alimento, digeri ele bonitinho, tudinho, absorvi, virou açúcar no meu sangue, glicose. Para colocar essa glicose dentro da célula, eu preciso da insulina. A insulina colocou a glicose dentro da célula e eu consegui gerar energia para todo o meu corpo para manter ele funcionando. Conforme o tempo vai passando e eu não me alimento, essa insulina vai reduzindo, a minha energia vai reduzindo, o meu açúcar no sangue vai reduzindo e outro hormônio entra em cena, o glucagon. O glucagon vai fazer o quê? Vai pegar minhas reservas e liberar a energia que eu preciso. Eu tenho uma reserva de glicose chamada glicogênio. Então, eu quebro esse glicogênio para me dar glicose, para me dar açúcar. E conforme vai acabando a minha reserva de glicogênio, eu uso a minha reserva de gordura, uso um pouco da massa muscular. Então, no estado alimentado, eu tenho aumento da minha glicemia, do meu açúcar no sangue e da insulina. E no estado não alimentado, eu tenho uma redução da insulina, redução da minha glicemia, do meu açúcar no sangue e aumento do glucagon, aumento da quebra das minhas reservas. O fato de comer de 3 em 3 horas não vai permitir que eu use minhas reservas. Eu comi, deu aquela elevação no meu açúcar no sangue, aí vai reduzindo, aí eu comi de novo, vai reduzindo, aí eu comi de novo, então não dá tempo de eu usar a gordura como fonte de energia, porque eu sempre tô dando energia na forma de carboidrato, na forma do alimento que eu comi. Então por isso entra a ideia do jejum, para eu reduzir esses picos, essas oscilações e permitir que meu corpo use as reservas para ter energia, que não venha de fora por um certo tempo. Mas os benefícios do jejum. Como eu faço poucas refeições, eu não tenho que levar a marmita para cima e para baixo, então eu consigo ter um planejamento melhor. Além de algumas alterações sistêmicas, como melhora da frequência cardíaca, redução da glicemia por dar menos oferta, melhora a sensibilidade da insulina por ela estar reduzida, não tanto aqueles picos, ela vai estar sendo usada de uma forma melhor. Melhora do perfil lipídico como um todo, a questão dos exames bioquímicos, a questão cardioprotetora, a questão da composição corporal, da perda de peso, perda de gordura, por estar utilizando as minhas reservas como fonte de energia.
regula o sono, certo? Então tem alguns benefícios por trás disso. Todo mundo pode fazer jejum? Não, existem contraindicações, e principalmente o diabético, que depende da insulina ou de algum medicamento, como a metformina. O jejum, ele aumenta a chance de desenvolver hipoglicemia, açúcar baixo no sangue. Isso pode ser muito grave, levar a coma e até morte. Pessoas com transtorno alimentar, como anorexia, bulimia, que já têm uma imagem distorcida de dieta, de alimentação, de jejum, talvez não seja uma ideia legal por servir como um gatilho para períodos sem comer, para períodos de compulsão, de punição. Então, nesses casos, não é indicado o jejum intermitente. Pessoas ansiosas também não. Porque o jejum intermitente, ele aumenta os hormônios que vão acionar o sistema simpático, aquele do luta e fuga, que vão aumentar ainda mais o nervosismo e a ansiedade. Então, se a pessoa comeu e já está pensando na próxima refeição, com aquele receio de sentir o desconforto da fome, não seria interessante deixar ela um período grande sem comer, fazendo 1 ou 2 refeições por dia, e sim fracionar mais as refeições. Gravidez e amamentação não é período de emagrecer, é um período de transformação, de aumento e crescimento de tecidos. Vai estar crescendo um feto dentro de você, vai ser um período de grande gasto e não é a hora de você querer emagrecer, perder peso, querer perder gordura. Fora que, conforme o abdômen vai crescendo, vai comprimindo o estômago, então eu não vou conseguir fazer uma refeição com grandes volumes, então não é um momento adequado para fazer o jejum intermitente. Assim como idosos e pessoas em desnutrição que já estão em uma fase de perda intensa, o jejum intermitente não é uma estratégia legal. Como eu sei que funciona? Se você não for desses grupos de risco, apenas testando. Uma ideia é começar com 10 horas de jejum e conforme você for se adaptando e adicionando 1 hora até chegar em 16 horas de jejum, 8 horas se alimentando, que é um protocolo bacana de se seguir. Durante a minha janela de alimentação, o que eu tenho que comer? Eu tenho que excluir algum grupo alimentar? Não, eu tenho que prezar por uma alimentação saudável. O que acontece é que alimentos ricos em proteínas e gorduras vão me dar mais energia e mais saciedade para enfrentar esse período de jejum. Então, às vezes, eles podem estar um pouquinho mais aumentados em relação ao carboidrato, mas prezar por uma alimentação saudável, ricas em alimentos naturais, reduzir ao máximo os alimentos ultraprocessados, processados, porque não adianta nada eu ficar 16 horas em jejum e às 8 horas eu ficar comendo fast food, doce, né? Não vai fazer sentido nenhum. Dá 0 pra ele. E o que eu posso comer no período de jejum? Na verdade, tomar água, café sem açúcar, chá sem açúcar e comer algo que tenha muita baixa caloria, tipo 2 a 3% da sua necessidade diária, para não quebrar o jejum. Posso fazer jejum intermitente e treinar? Pessoas que já são treinadas têm um condicionamento físico melhor e tem uma resposta adaptativa melhor ao jejum intermitente. Mas uma pessoa iniciante que deu a louca, quero começar a treinar e fazendo jejum intermitente e tal, pode não ter uma resposta tão eficaz assim. Os mecanismos de regulação dela não vão estar tão desenvolvidos assim. Então pode ter muita fadiga, cansaço, o treino pode não render, pode passar mal, ter fraqueza, hipoglicemia. Então talvez não seja de cara uma estratégia tão legal assim. Essa gente inventa cada coisa. Treina um pouco, desenvolve um pouco, se condiciona um pouco melhor para depois incluir outra técnica para emagrecer. Bacana, legal, gostei, quero fazer. Posso fazer para sempre? Não é bem assim. O jejum é um pouco agressivo, uma estratégia mais restritiva. E o corpo vai se adaptar a esse cenário que você está expondo ele. Vai começar reduzindo o metabolismo, vai ficar com um funcionamento mais lento para gastar menos energia, né? Não exigir tanto dele e garantir a sobrevivência. Então vai chegar um tempo que não vai mais gerar emagrecimento, não vai mais gerar essa perda de gordura que estava esperada. Então geralmente é uma estratégia de curto prazo, ok? São ciclos, né? Faz um período, para, volta, tá? E essa é uma estratégia mais estética, né? Pra ter um shape seco, trincado e tal. Pessoas que se adaptam melhor ao jejum, não serve para todo mundo. Se você quer apenas uma alimentação saudável, não precisa algo tão extremista assim. Existem várias outras estratégias que podem se adaptar melhor à sua realidade. Bom,
Bom, hoje foi isso. Comenta aqui embaixo se você gostou do conteúdo, se você faz jejum intermitente, se já fez, se já obteve os resultados esperados, ou se você não é aquela que é do jejum, que você tem que ficar comendo mesmo aos pouquinhos ao longo do dia. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou dar mais uma chance, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para apitar lá quando tiver o vídeo novo e também me segue nas redes sociais, que todo dia eu posto alguma coisa lá, para quem sabe abrir a sua mente por questões diversas da alimentação, da nutrição, ok? Um beijo e fique com Deus!